Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Código Rural, seu podcast voltado para o agronegócio. Hoje falaremos de um assunto muito interessante, que é o mercado imobiliário rural e urbano. Então, você, produtor, você, investidor, fica ligado nesse episódio que vai ter muita coisa interessante. Letícia, olá, bem-vinda. Como Olá, está, doutora? tudo certo, Giovanni? E você? Tudo jóia? Animado por esse Com episódio? certeza, muito conhecimento vindo aí. Nós estamos muito felizes com esse episódio. Hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo, na verdade, o Wilson Stein, ele que é empresário do ramo imobiliário, proprietário da Imobiliária Portal, amplamente conhecida aqui na nossa cidade, com negociações de imóveis urbanos e rurais, pecuarista. Nós vamos conversar, bater um bate-papo aqui muito legal hoje sobre esse assunto. Muito prazer te receber aqui, Wilson. Seja muito bem-vindo. Fique com a palavra, se apresente para nós. Muito bem. Eu sou Wilson, né? O pessoal me conhece hoje como Wilson, antes era Wilson, eu mudei, né? Quando eu comecei a trabalhar primeiro aqui, a gente chegou, abrimos escritório com o Luiz Andolá, o escritório Luiz Andolá, a gente era parceiro. Depois a gente foi para a prefeitura, ficamos por 3 mandatos lá como secretário do prefeito. E daí depois a gente abriu a imobiliária, que hoje a gente atua, e a gente vem trabalhando, começamos aprendendo, né? Hoje a gente continua aprendendo, que a vida é um aprendizado, mas estamos aqui, graças a Deus, militando nesse ramo. Agradecer que está dando tudo certo, está indo bem, e estamos trabalhando, crescendo junto com a comunidade. Muito legal, a trajetória. Ele passou pela política, é empresária, pecuarista, muita experiência e uma trajetória também grande aqui, muito tempo já no município, né, Wilson? Você estava comentando antes, muito tempo morando aqui, muito tempo com a imobiliária. Conta pra gente sobre esses anos aí. Eu falo assim, eu vim do Sul, nasci de uma família humilde, eu falo que fui criado com sapato só, que era a realidade. Que na época que eu nasci não tinha irmão, eu sou o irmão mais velho, não tinha nem irmão para pegar o sapato, né? Então eu era criado com sapato só, família honrada, graças a Deus, nunca passei fome. Morava no interior, meus pais eram trabalhador rural, então era difícil de meieiro que falava, né, que trabalhava com os outros. Daí eu tive lá até meus 20 e poucos anos, mudei para cá com a vontade de prosperar, que a gente que achava que o norte tinha mais espaço, tinha mais condição de prosperar. Foi isso que me trouxe a novas áreas que a gente fala, né? E daí a gente, como eu falei, trabalhei primeiro no escritório, depois estive na prefeitura, depois que a gente abriu a imobiliária. E hoje eu sou, como é que é? Além de ter imobiliária, eu sou cidadão. Eu sou filiado à Associação Comercial, Sindicato Rural, do qual sou vice-presidente, sou filiado à Crimate, sou filiado ao CTG, participamos da Igreja Católica a qual eu pertenço. Assim, eu falo, a gente tem que estar, aonde a gente está, na cidade que a gente mora, a gente tem que estar participando. Hoje, como corretor, eu sou delegado do Cresce, do qual me orgulho da minha profissão, uma profissão que desenvolve, ajuda a desenvolver a comunidade, profissão que traz empreendedores, ajuda dentro da comunidade também, abrindo novos negócios, esses negócios geram emprego, então eu faço parte da comunidade. Sim, se relaciona, né? E é bem conhecido, inclusive. Bons relacionamentos dentro da nossa comunidade. Perfeito, uma trajetória bonita, hein, Wilson? Quantos anos de Água Boa, Wilson? Tenho 38 anos já 38 anos. de água boa, né? Agora, quando eu cheguei, a gente estava conversando. Doutora, eu fui colega, mãe dela era professora, eu fui colega da prefeitura. E Sim. ela era muito menininha, hoje a gente já vê que já está aí uma profissional, já, Há uns anos. como é que é, já é bom ver. Isso é bom ver que o tempo passou, né? Que a gente já está velho de água boa, e é bom ver. Hoje a gente, eu costumo falar quando vejo menina, eu falo, nasceu aqui, ou nasci, quem que é seu pai? Porque antigamente a gente conhecia quase todo mundo. Hoje a gente não está conhecendo mais, que a cidade cresceu e que vai crescer mais, né? Mas a grande maioria, quando a gente pede quem que é os pais, Aí lembra, aí reconhece. a gente sabe quem que eram os pais, né? Desse Então, jeito. Essa geração foi, né, saiu para estudar, que foi o meu caso, voltou, já está atuando, e o senhor acompanhou aí essa transição, tem acompanhado, né? sim, sem dúvida. Hoje eu costumo pedir, porque era um menininho, muda a fisionomia, a gente não Sim. acompanha como a cidade cresceu também,
Mas minha esposa até falou, por que tu quer saber? Eu falei, provavelmente eu vou conhecer os pais, né? Eu vou conhecer os pais se nasceu aqui ou morou há muito tempo aqui, né? Sim. Perfeito. Vils, Água Boa hoje está com 50 anos, o senhor está aqui há 38 anos, praticamente acompanhou toda essa trajetória, toda essa evolução. Nos outros episódios a gente cita até, eu também já estou aqui há vários anos, toda essa evolução que teve o agronegócio e também o ramo imobiliário, toda essa transição da pecuária para o arroz, hoje é muito latente nossa produção de soja, e milho e gergelim aqui na região, e isso tudo graças ao crescimento que teve e o fomento do mercado imobiliário. Conta pra gente, Vils, como que foi todo esse desenvolvimento, como era lá atrás, quando o senhor iniciou no mercado imobiliário, o senhor que acompanhou toda essa transição para chegar até hoje, que nós vemos aí que é uma região muito bem vista, uma região muito produtora e que todo mundo centraliza os olhos aqui nessa fronteira agrícola que é a nossa região do Vale do Araguaia. Perfeito. A gente passou por diversas situações. Quando eu comecei com a imobiliária, era uma época difícil, que a cidade estava passando, praticamente não tinha negócios. Depois passou um tempo, melhorou, começou a ter mais negócios no rural. Mais para frente teve outra dificuldade. Eu já passei por algumas fases, né? E a gente passou por uma fase de expansão muito boa. Quando foi a transformação em pecuária para a lavoura, diversas culturas, né? Esse período foi um período que teve uma forte migração de outras, como teve lá no início, voltou a ter nesse período aí de expansão agrícola, né? A gente conseguiu desenvolver, aproveitamos esse momento, a gente tinha contato praticamente em todo o sul do Brasil, onde é que vinha mais gente voltando, mais voltado à agricultura. A pecuária, quando cidades de pecuária, a gente pode observar a nível de Brasil, são cidades mais pacatas. As cidades, quando vira para a lavoura é muito mais latente o progresso. A gente experimentou e viveu isso, essa ação. Tipo, nós chegamos a plantar mais de 100 mil hectares de arroz, Sim, voltamos a 5 mil hectares, uma época difícil, foi antes quando eu ainda estava na prefeitura, a gente passou por um momento difícil lá, e eu lembro que tinha pessoas que falavam mal, esse japonês, que era o Nakan, que falava aqui, pô, o cara veio aqui e tá comprando tudo, eu falei, gente, é a única coisa que nós temos no momento para ficarmos vivos e saber que a gente estamos no lugar certo, estamos passando um momento difícil, mas se um empresário como esse veio aqui, gasta dinheiro, investe, e ele veio de fora, veio de São Paulo, onde que já é um estado mais desenvolvido, vamos passar a tempestade e ficar vivo, que melhores dias virão. E realmente isso passou, melhores dias vieram, né? E hoje, nesse momento, a gente está passando de novo um momento, assim, desafiador. Porque a gente passou uma época, teve estresse hídrico, depois problema, crise. As commodities elas passaram por um valor muito ruim. Hoje a gente ainda não está no valor bom. Onde o gado deu uma melhoradinha, mas a gente precisa melhorar muito. Então estamos passando um período desafiador. Esse ano, novamente, período difícil, plantio bem complicado, mas que aos poucos o clima está voltando a normalizar e vai normalizar. Mesmo assim, os preços ainda estão, como é que é, aquém do que a gente precisa. Mas tudo passa. A gente já passou por outras situações e vai passar, mas hoje nós estamos mais estruturados que aquela época passada, onde que a gente tinha muito menos estrutura. Então a gente passou por isso tudo, estamos passando, que a gente pode falar mais à frente, numa nova fase, que é entrando também para começar a industrialização. Isso então vai fazer com que Água Boa em si tenha um município mais próspero, né? perfeito, perfeito. São ciclos, né? Hoje a gente está passando por um novo ciclo, mas a tendência é a região guia muito pujante. É importante ouvir, né, essa história, ver que o Senhor passou aí por momentos da história, momentos que houveram crises, mas que, como o Senhor disse, passou, houve superação, veio um novo tempo. É importante a gente ouvir esse tipo de história em um momento em que não está muito favorável para animar os ânimos, né, para o produtor pensar, não, realmente, já passamos por outros momentos, a gente conseguiu se reerguer, vai dar tudo certo. Acho que para o produtor rural essa é uma mensagem muito importante, né?
Não, sem dúvida, a gente passou por períodos muito piores. A gente teve a época que não tinha nem quem queria comprar arroz para fazer ração. Era um Sim, período terrível, período que ainda teve uma inflação muito alta. Por que que muitas pessoas tiveram dificuldade, perderam suas propriedades? Porque um juro galopante, preços baixos, e daí a conta não fechou. Então, muitas pessoas que vieram para cá, trabalharam, foram pioneiros e acabaram perdendo a sua propriedade por uma conjuntura econômica nacional. sim. E isso hoje, a gente tem juros altos, mas as pessoas que estão no agro, eles estão mais pé firmes. O próprio agricultor hoje, ele já tem conhecimento melhor. Naquela época, o conhecimento era melhor, as pessoas que vieram para cá, elas também tinham mais dificuldade. Elas vieram para cá com muita vontade, mas com muito pouca condição financeira. Então, quando deu a crise, muitos não conseguiram suportar. Foi uma pena, porque foi pessoas que vieram para cá, foi muito importante a época que sofreram quando não tinha água, não tinha luz. Depois que veio a luz do motor, ainda eu sou da época que 9 horas da noite desligava a luz, depois passou às 10, depois foi 11, foi melhorando. Mas era muito difícil. Muitos dias da semana você tinha que fazer um rodízio. Então, um setor tinha energia e outro não tinha. Às vezes a gente reclama hoje quando fica um pouquinho sem energia, Sim. mas aqui já foi mais difícil. Hoje já melhorou muito já. Quando eu me mudei com a minha mãe ali pro Piá Santa Maria, eu tinha 4 anos, foi em 2000. A gente também não tinha energia em casa. E aí, depois de uns 2 anos, mais ou menos, morando ali, que a energia chegou. Então, eu passei por essa época aí também de não ter energia em casa, a água ali puxando da cisterna, né, que era na época, aquele início ali bem mais complicado mesmo. E, viu, só trazendo um pouco para a questão do mercado imobiliário aqui na nossa região. O senhor mencionou, né, que nós passamos por uma transição da pecuária para a agricultura, majoritariamente hoje aqui no município. E como que está essa procura por acesso à terra? A pessoa que quer adquirir, que quer arrendar, a procura é mais por terra para a agricultura, né, do que para a pecuária, ou ainda tem essa procura para a pecuária também? Não, assim, hoje a procura para pecuária já é bem menor. Quem procura terra para pecuária procura um valor mais baixo. Certo. E a gente tem um valor mais razoável. Ainda somos um município com preços atraentes, mas tem outras oportunidades para o gado em si que são melhores. Hoje, a gente tem uma procura grande para uma mercadoria que quase não tem, que é para arrendamento. Hoje se procura mais área para arrendamento Do que para compra. do que para compra, mas pela própria situação que o agro está passando. Então, é ciclo. De tempo em tempo eu já passei por algumas situações parecidas com essa, e agora a gente está passando um momento assim muito super desafiador. Por quê? As pessoas têm a vontade, têm aquela questão de querer ampliar a sua área, coisa, mas a condição não é favorável. Então a gente está passando por um momento não muito bom para vendas, mas como a gente falou, de tempo em tempo acontece isso. Até eu falo que o mercado, ele de tempo em tempo ele tem que se adequar. Então isso faz parte do mercado. Eu acompanho bastante a FNP, e se você for ver os gráficos de compra de terra, eles são uma curva, né? Sim. E, consequentemente, de preço também. Eu costumo falar que esse seria o momento, apesar que os juros estão altos, então o mercado financeiro está muito atraente, mas nessa época que tem pouco negócio, que é a melhor época para você adquirir uma propriedade, quando os preços estão mais acessíveis e quando tem pouco negócio. Quando tem pouco negócio, o pessoal fala, aceita uma gambira? Nessa época é possível. O cara Aceito. aceitar uma casa, um carro, Sim. aceitar um lote. Quando o mercado está aquecido, o cara fala, não, não, não quero nem, Só dinheiro. não, nem que se cogita a possibilidade. Então, Sim. nesse momento, tem mais facilidade de você fazer um negócio quando está aquecido. Certo, Perfeito. entendi. E o mercado urbano, Wilson? Nós gravamos o episódio anterior conversando sobre a FICO, abordamos
algumas empresas, a própria UFAR, outras empresas que estão se estabelecendo aqui na região, que estão fomentando o crescimento aqui. A ferrovia vai trazer muita acessibilidade e logística. Como que o senhor vê a vinda dessa ferrovia, a vinda de novas empresas? Como que o senhor vê o cenário aqui da imobiliário urbano para o crescimento da cidade, novos loteamentos, procura de casa de aluguel, procura de compra e venda, né? Para quem é investidor aí, quer trabalhar no mercado imobiliário, como que está o cenário para o futuro? Ó, eu falo que hoje eu já não sou só mais um dono de imobiliário, mas eu me disponho a dar conselho, eu faço isso com carinho, e aí eu vou colocar algumas situações que é importante a gente falar, até às vezes a pessoa está se organizando, até para pensar num investimento. Eu estou aqui há 38 anos. De um ano para cá, é a melhor época para quem quer alugar um imóvel. Sempre tinha mais gente procurando aluguel que casa para alugar. Sim. Hoje nós temos, até pelas próprias pessoas, acreditando já na vinda da ferrovia, foram investindo em imóvel para alugar, e que o ano que vem vai estar resolvido. Mas que esse momento a gente está assim com uma demanda aliás, com uma oferta de imóvel para alugar como é a primeira vez na história. Uma boa oferta. Mas é porque a ferrovia já era para ter chegado. Deu os atrapalhos que o ano que vem que deve estar fazendo os trechos mais próximos da Água Boa. Quanto ao crescimento de loteamentos, a gente tem bastante loteamento e vamos ter muito mais. Porque a gente sabe dos números e os investidores sabem até mais que a gente. Porque hoje os números estão disponíveis. Sim. E tem muita gente querendo investir em Água Boa. Porque Água Boa, nós somos uma bola da vez. Não temos dúvida nenhuma que para o Araguaia nós somos a bola da vez. Para o Mato Grosso, nós ainda somos a bola da vez. Tem muitas cidades com muito. Então, a gente é uma cidade hoje que as pessoas querem vir investir. E eu acho que eles estão certos. Como eu ia falar o goiaba. É tratamento de carinho, né? É, mas assim, ele tinha pedido pra gente, eu tinha falado sobre isso. Aí a gente falou um pouquinho antes da questão da industrialização. Nós estamos partindo para o terceiro estágio, né? Primeiro é abertura, depois é desenvolvimento pecuário, desenvolvimento mais agrícola de grãos, e depois que a gente vem com a industrialização. Nós estamos começando, mas eu acredito muito nesse terceiro estágio. Tanto é, a gente, por eu ter estado na prefeitura, sempre ligado a sindicato, então eu sempre acompanhei a questão da ferrovia. Fui em todas as audiências públicas que teve nessa briga para trazer aqui. Muitas pessoas não sabem, mas não foi fácil a ferrovia estar aqui. Então isso aí tem um trabalho muito importante da época. Maurício estava à frente, que a ferrovia está chegando aqui, mas é um negócio muito antigo, de definição do trajeto, definição. Até hoje, ainda tem algumas correções de erro, porque ela ia sair de Uruaçu, acabou saindo de Mara Rosa. Então foi uma mudança de trajeto lá. Mas nós conseguimos firmar aqui e que a gente conseguiu trazer para cá. Se não fosse aqui, realmente sairia lá para cima de Cascalheira, pela questão de reserva indígena. Hoje você fazer uma ferrovia é quase que impossível, passando por dentro de uma reserva indígena. Nós temos a 12 quilômetros da parte mais perto de uma reserva indígena. E ainda deu trabalho, ainda dá trabalho com as questões... As licenças ambientais, né? As licenças ambientais, e tem uma questão lá que quando é reserva indígena, tem a FUNAI dá uns pareceres lá. Sim. E isso, já, como é que Complica. se não fosse isso, já tinha obra aqui. Mas ano que vem nós vamos ter obra. Então, falando da ferrovia, vai ser um marco. Aí que a gente liga as duas coisas. Crescimento urbano com ferrovia. Eu acredito, nós temos 50 anos e temos 32 mil habitantes. E eu acredito que com mais 10, nós temos um problema de juro, que juros segura investimento. Mas se der uma melhoradinha, a gente com mais 10 anos, então quando a gente tiver 60 anos, eu acredito que nós vamos ter o dobro. 64 então seria, né?
Então, eu acredito que nós vamos dobrar a Água Boa. É muita coisa por um período. Mas por quê? Aonde vai ser o terminal ferroviário, a gente já foi desapropriado, lá pelo governo federal, já fomos desapropriados, já recebemos, já. Então, por isso eu falo que hoje está definido. Porque, além de ter o local, já teve as desapropriações, já foram pagas, né? Então, a gente, nesse local lá, a gente tem conhecimento das coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, já tem a DTC. A DTC é uma empresa do ramo de combustíveis. Eles prestam serviço para as companhias. Um exemplo. Por exemplo, a Petrobras vai vender para os postos, vai vender para os TRRs. E eles não têm. A Petrobras um depósito. Tem empresas que prestam serviço. Por exemplo, a SDTC é uma das empresas, né? E que já está trabalhando. E ela vai ter já os terminais antes mesmo da ferrovia. De tanto é que eles acreditam na região que tem potencial e que tem demanda, né? Sim. Já é uma realidade, né? A ferrovia já é uma realidade. É uma realidade e vai ter muitas coisas. Grupo Olfar, a gente vendeu uma área também para fazer uma esmagadora de soja, uma fábrica de biodiesel no primeiro momento. Eles são o segundo maior produtor de biodiesel do Brasil. É uma empresa familiar que está em crescimento, uma empresa sólida, e que a gente espera que, se não a maior, mas a segunda maior, mas eu tenho expectativa que seja a maior esmagador de soja do Brasil, com a possibilidade de ser a maior usina de biodiesel do Brasil. Então, nós vamos ser grande. Vai estar aqui na nossa porta, Vai né? estar Já aqui é nessa realidade. porta. Esse mesmo grupo também vai botar lá uma usina de etanol de milho, que vai ser milho e sorgo, tá? Com o desenvolvimento de novas variedades de sorgo, está indo bem. A nossa região, eu acho que vai desenvolver muito e que vai ajudar também para essas usinas de etanol aí, né? A gente tem lá, por exemplo, um posto de combustível que vai ter lá, que é do Aldo Locatelli, Grupo Aldo, que ele já está trabalhando no projeto, mas ele fala que nesse posto vai ter pelo menos 500 postos de trabalho. Muita coisa. Como que ele comentou? Nós vamos vender até combustível no nosso posto. Que não vai ser um posto, vai ser um centro de atendimento ao motorista. Lá vai ter desde a manicure para a mulher, vai ter a farmácia, vai ter o hotel, uma estrutura toda, uma logística, vai ter oficina, vai ter torno, vai ter solda, vai ter o borracheiro. É um complexo, né? Ele comprou, normalmente a gente vê aqui posto na cidade com 800 metros quadrados, você coloca um posto. Ele comprou 430 mil metros quadrados, ou seja, 43 hectares para botar um complexo de um posto. Então a gente vai passar para uma nova fase. Tem uma outra empresa que já fez negócio, mas ainda, que é do ramo de combustível também, que ainda não nos autorizou a falar, mas que já está negócio feito, né? Então, mais uma empresa que já está garantido que vai vir para esse complexo da ferrovia. Mas isso é o que está lá direto, né? Se imagina que só o Grupo Olfar, ele falou que na empresa dele, ele estima que vai ter, em média, entrar no portão dele em torno de 2.000 caminhões dia. Então, é uma nova fase que a gente vai passar, né? A gente vê aí, né? Geração de emprego, muitas expectativas, né? Perspectivas de melhora nesse cenário, porque vão ser muitas novas vagas, né? Sendo abertas aí para a população de Água Boa. Aí a gente vê o dinheiro girando dentro do município, né? As empresas que estão vindo, investindo aqui. É um crescimento gigantesco, vai ser um boom realmente na cidade, né, Dilson? E eu queria saber a sua opinião no seguinte. Você acha que Água Boa está preparado para receber, enquanto estrutura, para receber esse pessoal que vai chegar? Olha, a gente tem alguns gargalos que eu acho que os gargalos maiores são os públicos. Por que os gargalos públicos? Aí vai precisar do posto de saúde, do hospital, Vagas de escola. da escola, da creche. Então, isso. Mas a gente vê que a comunidade está vendo, a gente já tem investimentos, por exemplo, em creches novas, já é do governo federal. E quando realmente, de um ano para o outro, que vai vir, eu acredito que a gente vai ter mais facilidade de captar dinheiro do próprio governo federal, do governo do estado, para que
a gente possa atender. A gente vê hoje o poder público já aí preocupado, trabalhando nesse sentido, mas a gente vai ter também, eu acredito que a gente vai ter mais facilidade. Por exemplo, hoje usa muito, eu como tenho propriedade onde é que vai ser ali a ferrovia, e tem uma outra ali próxima, quanto acidente que tem. A gente tem lugares ali que não tem acostamento, tem 40 centímetros, onde cabe o asfalto tem 40, é uma cratera. O caminhão saiu um pouquinho, não volta, tomba. Então essas questões também a gente entende que o próprio governo federal vai atender, vai fazer uma duplicação, pelo menos aí a gente precisa, pelo menos ali, da entrada de Canarana, até 20, 30 quilômetros para frente da Água Boa, isso não tem jeito, essa ampliação de Necessária, né? duplicação, terceira faixa, isso é necessário, precisa ser feito. Do resto da comunidade, eu penso assim, às vezes a pessoa me fala, o que pode fazer em Água Boa? E eu falo que pode tudo. Porque se eu acredito que nós vamos dobrar de tamanho, então pode fazer tudo. Indo falando com um amigo, ele falou, pode mais uma imobiliária? Eu falei, pode. Tanto é que está tendo outras diversas imobiliárias que já estão vindo, já por consequência desse desenvolvimento. Então a gente vai ter um crescimento em todos os setores. Não tem dúvida que algumas coisas não vai acontecer com o próprio pessoal da cidade, que às vezes a gente perde a oportunidade. Verdade. Mas eu acho que sim, nós temos que nos atentarmos, que as oportunidades estão aí e a gente tem que ver agora. O ano que vem nós vamos ter obra, a gente vê nas outras cidades que está vindo já a obra da ferrovia, olha, transforma a cidade, melhora muito, cresce muito. E eles que vão ter a ferrovia passando, é um crescimento mais momentâneo, que é diferente nosso. Nós não, nós aqui vai ser o Seu terminal, terminal. nós aqui vai ter as indústrias, nós aqui vai ter o próprio nosso comércio, vai ter, assim, Atender esse pessoal, né? se tem o trabalho lá próximo, esse pessoal vai gastar aqui, vai precisar da babá, vai precisar de tudo, né? De tudo. A gente fala, por exemplo, 2.000 caminhão. Quanto pneu vai estourar por dia, né? Quanto pneu que vai ser preciso trocar, né? 2.000 caminhões dia, e vai ser tudo oriundo aqui da região, a produção, né? Então a gente vê que vai ser muito procurada também a parte das propriedades rurais, arrendamento, compra e venda. Infelizmente estamos num momento sensível da parte econômica, mas tem projeções boas futuramente para bons negócios na parte rural também. Com certeza. Isso, como já passou outras fases ruins, eu costumo falar, o momento para a gente comprar propriedade rural é esse. É um, Vai é um, impactar, né? é um momento que está o mercado estressado, é o melhor momento, que em seguida vai ter uma melhora de preço, vai ter uma melhora também da própria produtividade. Olha como tem melhorado, né? Com certeza. Hoje a gente vê, que nem eu estava vendo, falou, sorgo, até pouco tempo, era uma cultura que a gente tinha medo de plantar, que falava que sugava a terra. Hoje vai plantar sorgo que nem plantar milho, com tecnologia. Então, assim, toda a nossa cadeia do agro, ela vem evoluindo. A pesquisa tem ajudado muito. E os produtores têm acompanhado. Por isso que a nossa região está desenvolvendo e vai desenvolver mais ainda, né? Sim, então um conselho que fica aí, né? Para quem quer arrendar, comprar, de repente trocar o imóvel que está alugando, o momento é agora. Ano que vem nós vamos ter uma valorização aí no todo esse ramo imobiliário, né, Wilson? Não, com certeza. E tomara que tenhamos mesmo, Não, né? e vai ter. Só que eu já estou um bom tempo no ramo e eu vejo assim, ó, a gente compra quando os negócios começam a mudar. Quando começa a mudar, começa a É subir. verdade. E nem sempre aproveita o melhor momento. O melhor Sim. momento seria agora, mas como é que é? O agricultor, o pecuarista, ele compra mais quando já está subindo. Fica mais seguro, né? Como é que é? É do mercado. Sim. É do mercado. E entrando nessa questão do imóvel rural, Wilson, como que você vê que está hoje a regularização fundiária dentro do nosso município? Os imóveis estão regulares, estão com documentação certinha, ou ainda tem muita área irregular, muita posse? Como que você vê isso hoje? Eu falo que eu participo da comunidade e participo também da Comissão de Assuntos Fundiários do município. Certo. E
hoje Água Boa é um município muito tranquilo nesse sentido. Eu até costumo falar que quando os mapas foram feitos lá no passado, eles eram uns quadradinhos, 9.000 e poucos hectares. E era um quadradinho, quando os municípios são muito planos, por exemplo, Cocalinho, se você for para aqueles municípios Luciara, São Félix, até a própria Gaúcha, eles eram um quadradinho no nada. Água Boa, Canarana, é um pouco diferente. Por isso que a regularização fundiária foi mais tranquila, porque nós éramos ligados à margem do rio Jacu por tantos metros e tal, lá, vai tantos metros, volta ao rio Jacu. Então nós tínhamos algumas demarcações que tinham uma amarração. Nós somos cabeceira de bacia, né? Então a gente tem muitos pequenos rios. E isso ajudou bastante. Então, nós temos poucos problemas fundiários, muito poucos. Se a gente for ver o tamanho do município, a gente tem pouquíssimos. A questão das posses, dos assentamentos, também está melhorando. Nós temos assentamentos velhos, só tem o PA Jandira, que é mais novo. O resto são de 20 anos, mais de 20 anos. Tem o PA Jatubazinho, tem 38 anos. Então já era com 10 anos é para dar o título, né? Ainda tem muitos que não têm título, mas quando você tem o título, você tem facilidade de ter acesso a financiamento, acesso ao crédito, né? Então nós estamos numa situação mais confortável que alguns outros municípios. Então, assuntos relativos à parte fundiária, Água Boa é um município que você pode investir sem medo, tranquilo, um município que não tem praticamente nenhum ou muito pouquinho problema nesse sentido. Eu sempre uso de exemplo o Santa Maria, né, que é o meu berço ali, onde eu conheço, mas lá o pessoal tá começando a receber os títulos agora. Então tá todo mundo muito feliz, animado, esperaram bons anos e agora estão recebendo. E melhora demais, valoriza a terra, né, facilita o acesso ao crédito, então muito importante. E é importante, né, regularizar tanto os lotes rurais como o urbano também, regularizar toda a parte de documentação, né, doutor? E procurar consultoria, assessoria especializada para levar de uma forma mais certa possível. Isso é muito importante. E é nessa questão que eu esqueci de falar, da parte urbana, também. O REURB, que é um projeto de regularização urbana, né? Então, ela é empenhada e cobra do poder público e tal, e tá desenvolvendo, tem muitas situações que estavam aí com problema de... As pessoas tem gente que comprou o lote quando a Copercana começou, o começo da Água Boa lá, né? E que ainda não tinha feito a escritura. Então hoje tem uma condição de você legalizar, mesmo que não tenha escritura, de poder escriturar seu imóvel e está melhorando. Tem condição especial, o próprio poder público, ele dá ajuda na questão de valores que você paga, juntamente com o cartório. Então tem uma dinâmica toda que é para as pessoas aproveitar esse momento também e legalizar a sua propriedade, né? Tanto urbano como rural, mas rural, que nem a gente falou, é mais os assentamentos mesmo. Sim. Maravilha, Wilson. E com relação aos contratos de arrendamento, contrato de parceria rural, próprio contrato de compra e venda, o senhor vê que os produtores rurais, eles procuram uma assessoria, procuram fazer tudo certinho, né? Ou fazem ali, às vezes, de uma maneira não muito organizada, não muito segura juridicamente. Olha, a gente tem uma assessoria jurídica na imobiliária. Sim. Mas mesmo antes que não tinha, eu sempre aconselhei. Porque um contrato, às vezes a gente olha como leigo, e acha que tá bom. Tá tudo bom, tá tudo certo. O contrato, ele serve na discussão do problema. E por isso que é importante, olha, a gente precisa que as pessoas se aconselhem com os advogados para fazerem os contratos bem feitos. Cada vez mais, hoje tem muita lei. Então a gente precisa que as pessoas, e o conselho da gente sempre, independente do que a gente fala fora do negócio da imobiliária, se aconselhe, procure um profissional. Porque você tendo um profissional, a chance de você ter problema é muito menor. Sim. E o menor custo é o custo do assessor jurídico.
Verdade. Quando você vai para uma briga jurídica, aí primeiro que você não sabe quanto que você vai ter o resultado. O jurídico todo cheio de processo, já que não consegue atender Judiciário sobrecarregado, né? totalmente, como é que é, lento e sobrecarregado ainda, né? Sobrecarregado, as duas coisas. As duas coisas, né? Então, a gente aconselha sempre que as pessoas procurem uma assessoria jurídica. É sempre importante procurar se antecipar, resolver cláusulas muito bem específicas, delimitar tudo muito bem, para lá na frente não ter problema. Ah, mas eu não pensei nisso, não pensei naquilo, faltou isso ou faltou tal coisa. Então a gente sempre passa instrução também, contratos muito bem esclarecidos, para não ter cláusulas dúbias, para não gerar nenhum tipo de nebulosidade e evitar problemas futuros. Antigamente, a gente escuta muito falar, no fio do bigode, isso aqui eu fiz na palavra. Mas não é o suficiente. Hoje aparece aí, sempre está tendo atualizações, sempre está tendo problemas. Então é muito importante estar bem assessorado, é muito importante conversar aí com os consultores, os especialistas que estão aí no mercado, para minimizar qualquer tipo de problema. Tá? Sim. Quando eu comecei a advogar, nós tínhamos o Instituto do Google, né? Ah, eu pesquisei um modelo no É. Google, preenchi, e aí chegava com um problema exatamente como o Wilson colocou. Na hora de fazer o negócio, não tem problema. O problema é realmente quando surge alguma divergência entre as partes, o contrato não previa como resolver aquilo e a gente tem que ir para o judiciário. Hoje a gente vê o quê? A inteligência artificial, muitas vezes, né? Que é um instituto importante, ajuda na nossa vida profissional, mas não tira ali o fator humano, né? Não pode tirar o fator humano de realmente colocar dentro desse contrato cláusulas que vão ter essa segurança jurídica, que vai amparar ali quem está comprando, quem está vendendo, quem está arrendando, quem está fazendo o contrato de parceria. Então, muito importante a gente pontuar isso, que o produtor não deixe, né, de ter uma assessoria jurídica, no caso aí da compra e venda de imóvel, não deixe de ter uma assessoria imobiliária. A gente vê, às vezes, ali algum problema que pode estar na matrícula, que a pessoa não consegue identificar, e aí depois de um certo tempo, descobre aquilo, né? Eu acompanhei uma vez ali, quando eu estava atuando ainda em Nova Chavantina, o senhor, ele comprou uma terra e não viu que na matrícula constava uma certidão de passagem que impedia ali, né, que ocupava uma parte da terra. E aí ele chegou pra mim e falou, tem essa certidão de passagem aqui, eu não sabia, e agora já tinha comprado. E tava ali a informação. Então é importante também, né, Wilson, ter uma assessoria imobiliária que consiga passar para o comprador aquilo que consta na matrícula de uma forma detalhada, porque algo pode passar despercebido, né? É antecipação, né? Se tivesse visto isso de uma forma antecipada, resolveria tranquilamente. Né? Essas são questões importantes. Às vezes o cara fala, não, hoje nós, como corretor, a gente também tem responsabilidades. Sim. E é onde que você acabou de falar antes da questão da inteligência artificial. Você pede ali, ele vai te dar um contrato. Mas dá o contrato da espinha dorsal. Desse jeito. Toda negociação tem os detalhes. particulares, os detalhes. E o que dá o problema são os detalhes. Então, que nem você acabou de falar, isso nos ajuda, mas isso não é tudo. Não é. A pessoa tem que ter o acompanhamento do profissional imobiliário e também do profissional da área jurídica. Porque se a gente tiver isso, a possibilidade de um erro, ela é muito menor. E também o custo, Bem menor. eu sempre falo que o custo primeiro é o menor. Não tenha dúvida que isso é muito importante que as pessoas... Mas hoje já melhorou muito. Antes a pessoa fala, não, vou no contador. Nada do contador, mas cada um faz o seu trabalho. E vou ali, ele vai fazer um contratinho para mim. E muitas vezes o cara fala, não, faz só um contratinho para mim, Wilson. Eu falei, não faço. Essa não é a minha função. Então, quando a gente não tinha assessor jurídico, a gente encaminhava. Porque cada um tem que fazer o seu trabalho, onde ele se especializou para fazer aquilo. Se fizer tudo, dificilmente vai fazer bem feito. Verdade. A gente até estava conversando antes, né, Giovanni, essa situação de que antigamente tinha muito essa situação do contador fazer contratos e vir problemas pra gente resolver de contratos advindos dessa situação, porque não tem a expertise necessária para a produção de contratos, né? Então, nesse ponto, é muito importante também ter uma assessoria jurídica especializada, que vai ter todo esse zelo, né, de produzir um documento que realmente ampare a sua situação, que não seja algo
generalizado, né? Como um modelo que você pega no Google, não é que ele seja ruim, mas ele é generalizado, ele é genérico, ele serve para diversas situações. Sim. Não vai ter esses entre menores e pormenores que o senhor comentou. Então, é o que o senhor disse. Às vezes a pessoa quer poupar um gasto, não gastando com assessoria, não gastando com imobiliário, não gastando com jurídico, mas o problema depois, às vezes é um problema que não dá para resolver, porque às vezes o advogado tem que falar, olha, isso aqui não tem como resolver. Dava para ter poupado, mas resolver não dá, né? Acho que parte também dessa transparência de às vezes não ter solução. E isso pode ser poupado se o cliente tem essa percepção, vai antes, procura uma assessoria, procura alguém para fazer o contrato, procura alguém para analisar a matrícula, evita esse problema depois e que com certeza sai mais caro. Um judiciário sobrecarregado, como a gente mencionou, custas judiciais caras, né? Aí vai ter os honorários advocatícios que pro litígio é mais caro do que para preparar um contrato, para elaborar um contrato, né? Então, de fato, é um poupar que não vale a pena. É o ditado, né? O barato sai caro, né? Exatamente. Lá na frente o negócio explode. Perfeito, doutora. Wilson, fala para nós aí, passa umas dicas para quem quer fazer o seu investimento no imóvel, para quem quer arrendar a área. O que que você, como profissional aí, uma longa trajetória, longa experiência, tem para falar aí para o nosso público aí sobre esse mercado que está por vir aí para frente. Eu acho que é assim, quando a gente passa um momento bem, a gente não está em crise, mas estamos num momento desafiador. Delicado. Delicado, né? Às vezes a gente pensa, fala, não vou comprar, não vou. Às vezes a gente pode até não comprar, mas a gente tem que pensar que o investimento no seu imóvel é no seu patrimônio. Se você for, por exemplo, do aluguel, se for pagar aluguel, você está contribuindo para o cara que fez o investimento para alugar. É o negócio dele. Mas você pode fazer um financiamento. Esse financiamento, muitas vezes, ele logo no segundo, terceiro ano, ele já fica menor que o valor que se pagaria aluguel. Onde que está a dificuldade? A dificuldade está, você tem que economizar para você fazer um financiamento. Hoje, por exemplo, os bancos, eles querem 20% De entrada. de entrada. Na verdade, é a parte que você vai pagar no imóvel, né? Mas isso também você tem que se programar. Eu falo que comprar um imóvel é mais ou menos que nem casar. Você namora, vai noivar para depois casar. Então você tem que passar a se preparar. Eu quero comprar uma casa. Você tem que fazer uma economia. Mas hoje, por outro lado, a gente tem outras opções. Que hoje a gente tem lotes em 240 meses e daqui uns dias vai ter 300. A gente mesmo tem um empreendimento que a gente está pensando em lançar, provavelmente o ano que vem. Eu acredito que vai ser mais que 240 meses. Isso para quê? Para diminuir o valor da parcela. Quando você tem uma parcela menor, o brasileiro ele é impressionante. Ele dá um jeito, ele constrói, ele compra esse mês o tijolo, no outra areia, no outro compra um cimento, e daí ele reúne os vizinhos. Muita gente constrói assim. E isso é uma maneira de você sair do aluguel. Então eu falo, eu incentivo as pessoas, falo, olha, não dá, compra o seu terreno. Só dele comprar o terreno, ele vai acabar fazendo uma economia. Que a gente, se não tiver o carnezinho, é difícil de economizar. Falar, todo mês eu vou botar tanto na poupança. É muito difícil. Então, a gente tem. Eu costumo falar que uma das coisas que me dá mais prazer é eu ver o cara que estava lá lutando, que passo por ele e falo, ô, tô aqui, tô morando na minha casa. E eu toda hora acontece isso, enquanto na rua, falo, olha, que bom, você foi lá, você me deu bom conselho, e nos momentos, como profissional do ramo imobiliário, é o que mais me gratifica. Já passei por isso muitas vezes, às vezes tinha um lançamento, teve no passado, a gente não conseguia achar o número de cliente quando não só precisava ter o CPF e o nome limpo. Não precisava de entrada, precisava. E, e às vezes o pessoal fala, não, mas vou pagar aí por 20 anos. Mas ia pagar o imóvel dele, senão ele ia pagar 20 anos de aluguel. E hoje eu encontro muitas pessoas que falam, olha, aquele conselho foi bom, hein? Eu hoje estou morando na minha casa, estou pagando um terço do que se eu morasse nela, Paga no aluguel. pagaria de aluguel.
Então, isso é uma questão dentro do nosso negócio que é bom. E como a gente vai ter? A gente está tendo bastante loteamento. A gente vai ter mais loteamentos. Hoje já começou a ter loteamento em chácara. Então, os leques para investir tem bastante. Nós mesmos, a gente vendo o mercado, isso na verdade saiu mais das filhas, como a gente tem duas filhas. Elas moravam em Goiânia, uma hoje mora aqui com a gente, graças a Deus. Uma voltou para como é que está mais perto. O pai sempre quer que os filhos estejam perto, né? Sim. Então, uma está aqui e outra fica lá. Que para o negócio também é importante que uma esteja lá. Mas a gente hoje tem uma imobiliária em Goiânia, onde a gente atende muita região aqui. A gente trabalha mais com apartamentos. E quando a gente falou da programação, o que a gente mais vende hoje? Apartamento na planta. Primeiro, mais fácil de você fazer aquisição, que você vai pagando no decorrer dos anos aí, para depois, você tem 3 anos, 2 anos, 4 anos, depende do empreendimento que você vai, para daí você for fazer um financiamento direto com a própria empresa que está construindo ou financiamento bancário. Hoje, antes a gente fala bancário, hoje tem tantos fundos de investimento que empresta dinheiro, que também faz esses financiamentos, então o leque também aumentou. Mas é uma maneira interessante. Hoje a gente, quando abriu lá, que foi por uma vontade das filhas, que eu primeiro fiquei assim, pô, tem tanta gente grande, né? Mas elas me convenceram que era importante no sentido de que a gente trabalhasse mais aqui. E, graças a Deus, está indo bem melhor do que a gente, que eu praticamente pensava que ia ir. A gente está com 1 ano e pouquinho de imobiliário lá em Goiânia. E, olha, a gente tem muitos clientes, a gente tem clientes da Água Boa, Canarana, os nossos clientes mais são daqui da região. Mas por incrível que pareça, a gente vai caminhando e já começou também a ter clientes de Goiânia, Sim. do Goiás. Porque o mercado é um abrir portas, né? Você vende um imóvel para uma pessoa, que essa pessoa tem um outro amigo, um outro parente. Indica. Quando você tem um bom atendimento, você procura indicar. É verdade. Então, hoje as filhas estão melhores já. Eu sempre falo que os sucessores têm que ser melhores, principalmente familiares, tem que ser melhores dos pais. Hoje, a gente tem a tranquilidade das filhas estarem muito, muito bem no mercado. Hoje, se você quiser comprar em qualquer uma construtora lá de Goiânia, a gente tem acesso. Que foi elas que abriram essas portas, não fui eu, que eu fiquei aqui dando suporte, na verdade. Hoje elas tocam lá. Então hoje a família, todo mundo é corretora. A esposa é corretora, as duas filhas são corretoras. Então a família está Todo mundo no ramo imobiliário. todo mundo no negócio, né? Legal. Isso aí. E assim, seu Wilson, enquanto pecuarista, o que o senhor deixa de mensagem, né, como produtor rural, para os produtores rurais da nossa região? Olha, eu acho que nós temos, assim, de melhor para o momento, é as atitudes do pecuarista, a atitude do agricultor. Antes a gente era mais conservador. Hoje a gente vê que a gente precisa melhorar. As tecnologias estão aí, a gente tem que usá-las. E o pecuarista, principalmente, ele era conservador quase demais. Hoje a gente sabe, a pecuária ela tem que ser cuidado que nem a lavoura. O agricultor, ele todo ano põe adubo, e põe calcário, e põe gesso, e vê lá e faz análise. O pecuarista, ele era muito mais acomodado. Mas um está fazendo, outro está fazendo, e eu falo que os bons exemplos, eles são copiados, né? Então, a nossa pecuária está melhorando bem, e nós vamos ter um grande impulso com as indústrias. DDG, farelo de soja, outros subprodutos que vai ter. Então, nós vamos ficar no centro. Olha, nós vamos estar numa condição hoje para ter. O cara que tem lá uma terrinha pequena e que ele sempre tinha que vender o garrotinho, o bezerro, como vai ter facilidade dele comprar comida perto, comida mais em conta, e ele vai poder terminar o gado dele. Então eu acho que nós vamos passar por uma fase bem melhor que nós estamos. Momento desafiador, vamos ter logo à frente um momento de prosperidade. Amém. Amém. Muito bom. Que coisa boa, né? Que papo gostoso, né, Diogo? Muito bom, muito Muita bom. informação. E nós trouxemos aqui, Wilson, uma lembrancinha para agradecer pela sua presença no podcast. Muito obrigada por ter aceitado vir aqui. Muito obrigada por compartilhar as informações com a gente.
Ah, Giovanni, o senhor é apreciador. apreciador de Obrigado, vinho, obrigado. né? Tem bom gosto. Obrigado. Wilson, novamente obrigado por compartilhar esse tanto de informação com a gente. É sempre bom a gente estar levando, nós defendemos aqui, levar informação clara, transparente, de uma forma acessível para o nosso público. E hoje foi muito dinâmico, próspero, tanto para a parte rural, como para quem quer investir, para quem está de olho no mercado imobiliário. E o senhor sempre está por dentro aí da sociedade, é notório, né? Sempre participando, uma forma que a gente tem de agradecer também a sociedade a qual a gente está incluída. Parabéns pelo sucesso, parabéns pela trajetória e que venham mais muitos anos aí contribuindo com a sociedade e trazendo informação para a gente, conhecimento. Novamente, obrigado, Deus. Doutora, Pode trazer a sua última É. fala, se despedir. Fique à vontade. Maravilha, agradeço aí o convite, né? Fico feliz por ter nos chamado, nos colocar sempre à disposição que tiver interesse em algum assunto que a gente tiver conhecimento. com certeza. E dar essa mensagem aí de que a gente está num momento mais desafiador, mas o sol já está brilhando, ele está saindo, vamos ter um dia muito bom aí para frente, um dia que eu falo uma sequência de anos positivos para nossa cidade, para nossa região, que estão passando a viver um novo momento com a ferrovia, com até a própria infraestrutura de estado, novas estradas, isso nos traz para uma nova região. Nós somos chamados de patinho feio. Eu sempre falava que nós era filho de cisne. Filho de cisne, quando é pequenininho, bichinho feio. Eu falava, quando nós crescer, nós vamos ficar bonitos. Nós já estamos grandinho. Então, vai ser muito importante que a gente veja as oportunidades. Nós estamos no lugar certo. Do vale dos esquecidos pro vale da prosperidade. Vale da prosperidade. Muito bom. Um abraço a todos aí. Muito obrigada pela companhia, Wilson. Muito obrigada pela companhia, doutor Giovanni. Até a próxima. Obrigado, doutora. Até a próxima. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que toda semana tem episódio novo, muita conversa, muita informação e até o próximo episódio.